Minha mãe narcisista me abandonou na adolescência por causa do namorado dela que depois a deixou. Agora ela quer restabelecer contato porque está sozinha e irritada porque estou mantendo distância dela e da minha família. Eu, uma mulher de 25 anos, não falo com minha mãe há 5 anos porque ela me expulsou de casa aos 20 para acomodar seu novo namorado. Na época o ex-namorado da minha mãe, vamos chamá-lo de Rick, era um verdadeiro interesseiro e nem se dava ao trabalho de esconder isso. Minha mãe estava saindo com Rick há cerca de 3 meses antes de trazê-lo para casa, e como a tola que é nem se preocupou em avisá-lo que tinha uma filha. Minha mãe tem 50 anos agora e na época estava com quase 45, mas dizia para todos que não tinha mais de 40. Era uma mentira descarada, mas ela disfarçava bem com preenchimentos e botox. Não sei exatamente quantos anos Rick tinha, mas ele devia estar no início ou meados dos 30 e não parecia mais velho que isso. Ele era um cara moderadamente atraente, mas minha mãe também era bem atraente para a idade dela. Então a princípio achei que eles formavam um casal perfeito. Isso foi até ele abrir a boca e começar a falar sobre como era ótimo que minha mãe tivesse tanto dinheiro. Ele disse que gostava do fato de ela ser uma mulher rica, forte e independente, e que isso fazia querer estar com ela. Sei que ele disse isso, mas nossa casa é enorme, a sala espaçosa e a decoração obviamente cara provavelmente foram o que realmente o atraíram para minha mãe. Não era segredo que minha mãe era rica apenas porque herdou muito dinheiro dos pais. Ela era uma herdeira e só isso, não tinha carreira própria, então enquanto a parte de ser rica era verdadeira, não conseguia ver como ela era forte ou independente porque nunca teve que fazer nada na vida. Seus pais construíram uma empresa do zero e a deixaram rica, mas depois que eles faleceram a empresa foi para o tio dela que a administrava desde então. Ela não tinha absolutamente nada a ver com o funcionamento da empresa e nem se interessava em aprender a gerenciá-la desde que recebesse o dinheiro que deveria. Minha mãe tinha vários hobbies, mas nunca fez nada com paixão ou foco para transformá-los em uma carreira real. E isso vale para a maternidade também porque tenho certeza de que foi um hobby para ela, algo que surgiu porque ela estava entediada. Sei que se não fosse pelo tédio dela eu nem teria nascido porque ela provavelmente teria interrompido a gravidez, então de certa forma tive sorte que minha mãe é volúvel e indecisa porque foi isso que levou ao meu nascimento. Além disso, tive sorte de que meus avós, ao contrário dela, eram pessoas decentes e me criaram na ausência dela. Minha mãe provavelmente se entediou de estar grávida no meio do caminho e decidiu que não queria ser mãe. Assim depois que eu nasci ela praticamente me deixou com meus avós a maior parte do tempo e passava a maior parte do tempo em festas ou com amigos, sem brincadeira. Quando criança eu literalmente pensava que meus avós eram meus pais. Não faço ideia de quem é meu pai porque minha mãe engravidou após uma noite de casual e não tinha como contatá-lo, então não o fez. Pelo menos meus avós eram pessoas amorosas e nunca me fizeram sentir a ausência dos meus pais. Eu nunca conheci meu pai e minha mãe nunca permitiu que eu a conhecesse, então basicamente só tinha meus avós e fiquei contente com isso por um tempo. No entanto, minha avó faleceu quando eu estava no penúltimo ano do ensino médio e alguns anos depois meu avô a seguiu. Fiquei arrasada pois sentia que havia perdido as únicas pessoas que se importavam comigo. Felizmente eu ainda tinha meu tio que cuidou de mim. Não éramos tão próximos quanto eu era dos meus avós e nem conversávamos com frequência, mas ele me disse que estaria lá para mim e realmente cumpriu isso. Eu nunca morei permanentemente com meus avós, sempre morei com minha mãe, mas os visitava todos os fins de semana. Minha mãe mal ficava em casa durante o dia, então eu ficava bem sozinho em casa depois da escola porque me dava muito tempo para terminar meus deveres e fazer o que quisesse na casa. Após o falecimento dos meus avós fui para a faculdade, mas voltava para casa pelo menos um fim de semana por mês e nos feriados. Não era porque eu queria manter contato com minha mãe, mas principalmente porque queria o conforto do meu próprio lar, e era só isso. Se algo me incomodava era a presença da minha mãe com a qual eu tinha que lidar sempre que voltava. Minha mãe permaneceu a mesma durante toda a minha vida, uma socialite superficial e narcisista que se importava muito pouco com o mundo. Isso permaneceu constante ao longo da minha vida, então ela era bastante previsível para mim. Ela teve vários namorados, mas como era de se esperar nunca conseguia manter um relacionamento duradouro com nenhum deles. Às vezes os namoros terminavam porque os homens se sentiam inseguros com a vida social incrível dela sempre rodeada de outras pessoas, incluindo outros homens. Outras vezes era simplesmente porque ela se entediava com eles e os dispensava sem se importar com seus sentimentos. Conheci vários namorados da minha mãe e sempre que eles terminavam eu ouvia todas as brigas e gritos do meu quarto que ficava logo acima da sala de estar. Ela nunca tentou manter nenhum deles por perto pois nunca se importou o suficiente para isso, mas a primeira vez que não consegui prever nada foi quando ela começou a namorar o Rick. Com ele tudo era diferente e era louco que ela não percebesse que ele era um interesseiro já que ela geralmente era boa em detectar essas coisas. Como mencionei no início, minha mãe o trouxe para casa pela primeira vez depois de 3 meses de namoro e foi em um fim de semana em que eu estava lá. Quando o Rick me viu e eu o cumprimentei por educação, ele pareceu muito confuso pois não esperava a minha presença. Só então minha mãe lhe contou que tinha uma filha e ele ficou visivelmente incomodado com isso, mas apenas por um segundo. Logo voltou ao seu jeito charmoso, mas eu conseguia ver através dele e percebi instantaneamente que ele não estava interessado na minha mãe. Ele só estava lá pelo dinheiro e deixou isso bem claro durante o jantar. Ele não parava de falar sobre como era maravilhoso ter encontrado uma mulher tão bonita e independente, e como estava impressionado por ela ter aceitado namorá-lo. Ele estava claramente tentando bajulá-la e estava funcionando. Ele dava ênfase especial ao fato de minha mãe ser rica pois isso parecia impressioná-lo mais e honestamente, ele não poderia ter sido mais óbvio mesmo se tentasse. Depois do jantar minha mãe me disse que havia convidado Rick para ficar conosco por algumas semanas pois ele havia acabado de ser demitido e precisava de um lugar para ficar antes de ser despejado pelo seu senhorio. De repente tudo fez sentido
sentido. Ele estava bajulando minha mãe tão intensamente porque precisava de um lugar para ficar e minha mãe era sua passagem para isso. Queria avisar minha mãe, mas normalmente eu não comentava sobre seus relacionamentos pois achava que ela sabia o que estava fazendo, além de que não tínhamos esse tipo de relação para falar confortavelmente sobre essas coisas. Não disse nada porque queria dar o benefício da dúvida ao Rick, sem saber que essa decisão acabaria sendo um grande erro. Algumas semanas se passaram e eu não voltei para casa até o mês seguinte. Minha mãe e eu não mantínhamos contato enquanto eu estava na faculdade, então não fazia ideia de como estavam as coisas entre ela e Rick. Mas quando voltei para casa no mês seguinte percebi que Rick praticamente havia transformado a casa da minha mãe em seu próprio espaço e a tinha transformado em um total AP de solteiro. E minha mãe não parecia se incomodar com isso. Tudo estava uma bagunça, mas minha mãe me disse para não me preocupar pois a empregada cuidaria de tudo na manhã seguinte. Minha mãe sempre foi um pouco obsessiva com limpeza, então foi surpreendente que ela permitisse toda aquela bagunça. No entanto, eu não comentei sobre isso pois não achava que era meu lugar. Rick e eu não interagimos durante o fim de semana e eu mal saí do meu quarto como sempre fazia em outros fins de semana. Voltei para casa por apenas 2 dias e não tinha intenção de conversar com ninguém, então fiquei na minha e cuidei dos meus próprios assuntos. A única vez que desci foi para as refeições, e mesmo assim pegava minha comida e voltava para o quarto para comer sozinha. Quero deixar claro que durante o fim de semana eu não tinha falado com Rick, mas por algum motivo ele ainda tinha um problema com a minha presença e não gostou que eu tivesse voltado para casa. No dia em que eu deveria ir embora, minha mãe entrou no meu quarto e disse que queria falar sobre algo importante. Isso foi surpreendente pois geralmente não tínhamos muito o que conversar, então eu sabia que só poderia ser uma má notícia, e era. Ela me disse que apreciaria se eu não voltasse para casa depois daquele mês porque aparentemente Rick não se sentia confortável com a minha presença. Ele disse que queria ficar sozinho com ela e que eu tinha arruinado o clima estando lá no fim de semana. Ele acreditava que ele e minha mãe tinham uma boa dinâmica e eu a interrompi voltando para casa no meio do mês. Ele simplesmente não sentia mais aquele clima de solteiro e se sentia sufocado pois parecia muito uma família e ele não estava pronto para isso. Eu sabia que ele estava inventando tudo, ele só queria me tirar do caminho e estava arranjando desculpas estranhas para conseguir isso. Foi extremamente insultante porque aquela era minha casa primeiro e ele era quem estava estragando o clima ao estar lá e bagunçar o lugar. Decidi perguntar à minha mãe quando ele iria embora porque ele não deveria ficar lá permanentemente. Ela tinha dito que ele ficaria apenas algumas semanas até encontrar um novo emprego e se estabilizar. Infelizmente essa não foi a coisa certa a dizer pois minha mãe se irritou e disse que isso não era da minha conta. Ela afirmou que a casa era dela e que eu era adulta. Então precisava sair e ficar longe porque ela estava falando sério sobre esse cara e o que ele dizia era o que valia. Se ele queria que eu fosse embora, ela garantiria que isso acontecesse. Eu não tentei discutir pois sabia que era inútil, mas disse à minha mãe que Rick era apenas um interesseiro e que ela se arrependeria de me expulsar por causa dele. Ela não parecia se importar e eu também não, então arrumei minhas coisas e saí naquele dia. Nos meses seguintes até o Natal não voltei para casa pois claramente aquele já não era mais o meu lar. Quando o Natal chegou e as férias de inverno começaram, os estudantes não podiam mais ficar no campus, então decidi falar com meu tio. Mantínhamos contato, mas não éramos próximos, então foi bem desconfortável pedir ajuda. Como os dormitórios iam fechar para as férias de inverno, eu precisava de um lugar para ficar. Meus avós tinham garantido que eu tivesse um fundo para a faculdade, então isso estava resolvido, mas não haviam previsto essa situação. Quando liguei para o meu tio, ele disse que eu poderia morar com ele e sua família por um tempo. Fiquei muito grata a ele e sempre serei por ter aberto as portas da sua casa para mim e me fazer sentir parte da família. Conversamos bastante e ele me contou que nunca tentou construir um relacionamento comigo por causa da minha mãe. Os dois não tinham um bom relacionamento e ele achava estranho tentar falar comigo ou me integrar à sua família pois sentia que isso poderia ofender sua irmã ou causar algum tipo de drama. Então desde que eu estivesse bem cuidada ele decidiu se manter afastado. Mas agora que sua irmã me expulsou ele teve que se envolver pois não podia me deixar sem teto. Tivemos uma conversa sincera e desde então ele tem sido minha única família. Sua esposa é a mulher mais doce que já conheci depois da minha avó, e seus filhos são basicamente os irmãos que eu nunca tive. Depois daquele Natal comecei a passar muito tempo com a família do meu tio e basicamente me tornei parte dela. Após me formar na faculdade precisei de um lugar para ficar até encontrar um emprego e ter meu próprio dinheiro. Foi então que descobri que minha mãe e Rick tinham se separado pouco depois de ela me expulsar. Não sabia exatamente o motivo, mas a maioria das pessoas dizia que foi porque Rick a traiu com outra mulher. Foi irônico porque ela me expulsou para viver um estilo de vida diferente com Rick, mas no fim tudo foi em vão. No entanto, minha mãe é uma narcisista egoísta, então obviamente não me procurou para se desculpar após o término, e fico feliz que não o tenha feito porque eu não tinha nada a dizer a ela de qualquer forma. Nosso relacionamento tinha acabado ali. Depois disso meu tio e sua família foram os únicos parentes que eu tinha. Nunca precisei da minha mãe quando meus avós estavam vivos e agora que tinha meu tio não precisava dela de qualquer jeito. Anos se passaram desde então e eu não tive mais contato com minha mãe por muito tempo. Muitas coisas mudaram para mim também pois agora estou casada e tenho uma filha. 2 anos atrás conheci meu marido John no trabalho que comecei após a graduação. Era para ser um emprego temporário e eu não imaginava que John e eu acabaríamos juntos. Mas aqui estamos 2 anos depois com nossa filha. Nossa filha nasceu há apenas 3 meses e já a amo mais do que qualquer outra pessoa. Ela é a alegria das nossas vidas e torna tudo melhor. Por isso cometi o grave erro de postar sobre isso nas redes sociais. Durante minha gravidez mantive tudo em segredo e ninguém além de John, meu
Meu tio e alguns amigos próximos sabiam. Nunca fui muito ativa nas redes sociais porque acredito no mal olhado, mas depois que minha filha nasceu não consegui me segurar e senti que precisava anunciar ao mundo. E isso acabou sendo um erro, pois foi assim que minha mãe descobriu que eu estava grávida e que já tinha dado à luz. Ela finalmente entrou em contato comigo após 5 anos de silêncio. Isso aconteceu na semana passada e eu tive sentimentos mistos sobre isso. Ela me procurou por e-mail e disse que alguns familiares tinham contado sobre o bebê. Ela afirmou que estava desesperada para conhecer a neta. O e-mail era longo e a primeira coisa que fiz foi verificar se ela havia se desculpado em algum momento, mas infelizmente não havia. Era típico dela continuar falando sobre como a vida tinha sido difícil após o término com Rick e como ela ainda tinha problemas de confiança devido a esse relacionamento tóxico. Ela falou sobre como a vida tinha se tornado solitária porque todos os seus antigos amigos agora tinham suas próprias famílias ou estavam ocupados com outros hobbies e trabalhos. Ela se queixou de como se sentia solitária o tempo todo sem família para conversar desde que eu saí de casa e seus amigos estavam sempre ocupados. Agora ela queria consertar as coisas comigo e retomar o contato. Disse que estava cansada de passar todos os dias sozinha e que estava envelhecendo, então não podia mais continuar assim. Ela precisava que eu a aceitasse de volta na família. Embora o e-mail fosse triste, não me comoveu porque decidi há muito tempo que ela não seria mais minha mãe. Basicamente, no dia em que ela me expulsou de casa por causa do namorado, eu decidi que ela não seria mais minha mãe. Sim, é triste que ela esteja sozinha e triste agora, mas não sinto que devo a ela o direito de se sentir parte de uma família novamente. Ela teve toda a vida, 25 anos para me fazer sentir parte da família e realmente me tratar como filha, mas nunca o fez. Ela estava sempre ocupada demais com sua própria vida e agora eu estou ocupada com a minha. Ela nunca me tratou como filha, então não me sinto obrigada a tratá-la como mãe. É simples assim. O e-mail dela foi revoltante. Em nenhum momento ela achou necessário se desculpar pelo que fez. Foi ridículo ela ter escrito uma página inteira sobre como estava sofrendo, mas não dedicou um pensamento sequer sobre como deve ter sido difícil para mim ter uma mãe que não se importava. Sim, tive a sorte de ter avós que me amavam e um tio que cuidava de mim, mas isso não substitui o amor de mãe. Durante anos, quando criança, eu me perguntava por que não era boa o suficiente para minha mãe e tentava de tudo para conquistá-la. Não desisti até o ensino médio quando finalmente percebi que o problema não era meu, mas dela. Mas os anos antes disso eu nunca recuperaria e nunca deixaria de me perguntar por que ela me teve se não estava interessada em ser minha mãe. Não houve um pedido de desculpas por nada disso e eu poderia até aceitar isso, mas o fato de ela nem sequer achar necessário se desculpar por ter me expulsado de casa há 5 anos foi demais. Ela sabia que seria difícil para mim pois eu não era muito próxima do meu tio na época e meus avós já tinham falecido, mas ela não parecia se importar com nada disso, só se importava com ela e Rick e a felicidade deles. Depois de ler aquele e-mail, toda a raiva e frustração que eu tinha acumulado vieram à tona. Em vez de simplesmente ignorar o e-mail, decidi responder, e deixe-me dizer, não foi um e-mail amigável. Eu a chamei de todos os tipos de nomes depreciativos e disse que ela não era digna de fazer parte da sociedade, muito menos de ser mãe. Disse que teria preferido ser órfã do que ser filha de alguém como ela que não tinha respeito por si mesma nem pelos outros. Afirmei que ela merecia Rick porque, assim como ela, ele também era superficial, estúpido e egoísta. Disse que era uma pena que os dois narcisistas não tivessem ficado juntos porque realmente deveriam ter ficado. Disse que nunca permitiria que ela conhecesse minha família porque, apesar de sermos parentes de sangue, eu não queria nada com ela e queria manter as coisas assim. Enviei um e-mail muito raivoso sem me segurar e claro que minha mãe ficou chocada e chateada. Poucas horas depois recebi uma resposta dela dizendo exatamente o que eu imaginava. Ela disse que se eu estava tão brava não deveria ter respondido ao e-mail dela em vez de dizer coisas horríveis. Ela admitiu que cometeu muitos erros como mãe, mas que estava tentando melhorar a situação entre nós entrando em contato depois de tantos anos e querendo fazer parte da vida da neta. Disse que se eu não queria isso deveria ter dito em vez de levar as coisas tão longe e falar coisas tão horríveis. Sinceramente, me senti meio mal pelas coisas que disse. Não usei uma linguagem educada no e-mail. Foi cheio de palavrões e muito ofensivo. Me arrependo de tê-lo enviado. A resposta dela mostrava que estava muito chateada e brava, e sinto um pouco de pena porque sei que ela está velha e solitária agora, e receber aquele e-mail deve ter sido difícil. Sinto que devo um pedido de desculpas, mas ao mesmo tempo, não quero que ela interprete mal. Então, será que fui a idiota por enviar um e-mail rude para minha mãe afastada depois que ela entrou em contato comigo após o nascimento da minha filha, mas não pediu desculpas? Atualização. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm nos mostrado. Minha filha está ótima. Obrigada por perguntarem. John e eu discutimos sobre o e-mail com minha mãe e chegamos à conclusão de que não devo um pedido de desculpas a ela. Talvez o que fiz tenha sido desnecessário, mas não foi errado. Ela me tratou como uma estranha durante toda a minha vida e agora de repente porque está velha e sozinha quer brincar de família feliz comigo porque não tem mais ninguém. Nada disso é justo. E o pior é que ela nem achou necessário se desculpar primeiro pelo que fez. Então agora ela pode reclamar o quanto quiser, mas isso não vai mudar o fato de que foi uma péssima mãe e estou feliz por tê-la afastado. Não acho que jamais voltaria a ter contato com ela porque mesmo quando morava com ela parecia que vivia com uma estranha. Nunca considerei minha mãe, então seria muito estranho apresentá-la à minha filha e chamá-la de avó porque isso é um direito reservado à família. E ela nunca foi família para mim. Também conversei com meu tio e minha tia sobre isso e eles sentem o mesmo. Eles me disseram que eu não tinha razão para me sentir culpada pois minha mãe trouxe isso sobre si mesma. Ela sempre esteve desconectada da
da família, não só de mim, mas também do meu tio, e ele acha justo. Eu posso ter exagerado no e-mail, mas ela não deveria esperar outra coisa ao entrar em contato comigo 5 anos depois de me expulsar de casa e exigir ver minha filha. Ela nem se deu ao trabalho de pedir desculpas, algo que nunca vou esquecer ou perdoar. Estou disposta a deixar essa história para trás e esquecer o episódio porque realmente não estou interessada no drama dela agora. A única coisa que quero é estar presente para a pessoa que realmente precisa de mim neste momento, minha filha. Não posso fazer isso se estiver envolvida com minha mãe, discutindo com ela ou tentando mostrar que ela está errada. Isso seria inútil de qualquer maneira. Então ela pode continuar enviando e-mails desagradáveis. Eles vão direto para o spam e eu nem preciso abrir ou ler. Atualização 2. Não sei porquê, mas minha mãe achou apropriado me fazer uma visita apenas 2 semanas depois de eu dizer que não estava interessada em reconciliar. Eu estava em casa hoje pois estou de licença maternidade e John estava no trabalho. Quando a campainha tocou não pensei muito antes de abrir a porta pois era mais ou menos a hora que John costuma chegar. Infelizmente não verifiquei quem estava lá fora pois achei que era ele. No entanto, não era John, era minha mãe. Imagino que ela tenha conseguido meu endereço com algum parente que sem pensar nas consequências revelou a ela. Assim que vi que era minha mãe reuni toda a força que tinha e fechei a porta. Ela ficou surpresa pois obviamente esperava que eu a deixasse entrar já que seria rude fechar a porta na cara de alguém depois de abri-la, mas eu não me importava em ser civilizada ou educada. Só queria mantê-la longe de mim e faria o que fosse necessário para isso. Ela começou a gritar do outro lado da porta e ficou completamente fora de controle. Eu já estava prestes a chamar a polícia quando ela decidiu que seria uma boa ideia jogar uma pedra na minha janela de vidro. Ela fez isso e imediatamente fugiu. Felizmente minha filha estava no berçário e eu era a única pessoa perto da porta, mas não fui atingida. A única coisa que sofreu foi minha janela. Liguei para a polícia imediatamente e registrei uma queixa contra ela. Agora estou apenas esperando que tudo isso se resolva. John e eu decidimos que vamos solicitar uma ordem de restrição contra ela e vamos agir rapidamente. Também falamos com meu tio e contamos tudo para que ele possa tomar as medidas necessárias e aumentar a segurança em sua casa. Atualização 3. Olá a todos. Minha mãe recebeu alguns meses de serviço comunitário e uma multa enorme que teve que pagar pelo que fez. Ela também teve que nos indenizar pelos danos e conseguimos um valor considerável dela. Honestamente, se querem saber, ela só conseguiu evitar a prisão porque é muito bem conectado e seu advogado é implacável. Mas de qualquer forma, isso não é problema nosso já que recebemos o dinheiro e também a ordem de restrição. Então por enquanto não temos nada com que nos preocupar. John e eu já estávamos considerando nos mudar para uma casa maior e agora achamos que finalmente vamos fazer isso. Vai ser apenas eu e minha família. Desejem-nos sorte pessoal. Próximo relato. Transformei uma propriedade dos meus avós em um local bem-sucedido para casamentos. Minha irmã reservou o local sem me avisar e agora nossa mãe está me pressionando para cancelar o casamento de outro casal. Tenho 29 anos. Minha irmã Mel tem 25 e também tem uma irmã mais nova, Kayla, de 18 anos. Quando eu tinha apenas 12 anos, minha mãe decidiu me enviar para morar com os pais dela que viviam a 8 horas de distância em outro estado. Ela alegava que eles precisavam da minha ajuda na propriedade, mas acredito que ela simplesmente não queria lidar com um adolescente em crescimento. Admito que talvez eu não fosse o mais fácil de lidar, me meti em muitos problemas, mas culpo isso pela minha curiosidade e tédio. Por sorte, meus avós tinham uma incrível propriedade nas montanhas com vistas deslumbrantes e animais maravilhosos como cavalos, cabras, algumas vacas e outros bichos. Eles também eram bastante ricos. Viver com eles literalmente mudou minha vida. Havia tanto para fazer, não apenas na propriedade, mas eu também podia andar de moto, pescar, fazer trilhas e nadar. Conheci muitas pessoas interessantes que compartilhavam os mesmos interesses que eu. Apesar de ressentir minha mãe por ter me enviado para lá e praticamente me ignorar depois, hoje sou grato a ela pois não seria quem sou se tivesse ficado. Minha mãe nunca teve um bom relacionamento com seus próprios pais pois os achava rígidos demais, mas a firmeza deles me deu um senso de ordem e propósito que me faltava e eles não eram pessoas frias. Chego a pensar que minha mãe ficou com ciúmes do tratamento que recebi deles, que foi muito diferente da experiência dela por várias razões, mas também porque os tempos eram diferentes. Eles trabalharam duro para colocar a fazenda em uma boa situação financeira e acho que isso aconteceu depois que minha mãe já tinha saído de casa. Creio que minha mãe viu como eu estava prosperando com eles e realmente odiava isso, e por isso passou a me odiar também. Mas sim, depois que saí praticamente não tivemos mais relacionamento, nunca mais voltei lá, nem mesmo para festas de fim de ano. Meus avós eram pessoas amorosas, sempre me encorajando a ser eu mesmo, a aprender e trabalhar duro. Eles me ensinaram lições de vida valiosas que carrego comigo até hoje. Embora meus avós tivessem dinheiro, eu nunca os vi como pessoas ricas. Eles não ostentavam sua riqueza nem a exibiam para as pessoas. Eles eram muito trabalhadores e generosos, conquistando tudo que tinham e sempre ajudando aqueles que precisavam. As pessoas frequentemente vinham à nossa casa e compartilhavam almoços e jantares conosco, especialmente aos domingos que era um dia especial para isso. Lembro que minha mãe sempre dizia que não gostava muito deles porque eram muito rigorosos e não a deixavam fazer nada. Assim que completou 18 anos, ela se mudou para a cidade onde conheceu meu pai. Eles se mudaram para outro estado devido a uma oportunidade de trabalho dele, se casaram e começaram uma família. Meus pais acabaram se divorciando pouco depois de eu ir morar com meus avós. Eles contavam que minha mãe costumava fugir de casa e tentar trazer seu namorado escondido, o que eles não permitiam. Entendo que era uma regra, pois também recebia essa orientação quando morava com eles. Nada de relacionamentos íntimos sob o teto deles. À medida que cresci, percebi que minha mãe era bastante rebelde. Suponho que o ditado
O fruto não cai longe da árvore. Se aplique um pouco a mim e acho que meus avós tentaram compensar isso com o modo como me trataram. Eles foram mais pais para mim do que meus próprios pais. Mas infelizmente ambos faleceram há 4 anos devido a complicações de saúde. Eles me deixaram a propriedade acreditando que eu a valorizaria e cuidaria dela mais do que minha mãe e minhas irmãs que receberam dinheiro e outros bens de maior valor. Nos últimos 4 anos transformei parte da propriedade em um local de casamentos muito procurado e outra parte em uma pousada bastante agradável. Também criei uma área para a colheita de abóboras e um pequeno labirinto de milho que se torna uma atração no outono. Meus avós realmente prepararam o caminho para minha vida e sou muito grato a eles. Nos últimos 4 anos fiz o possível para tornar este lugar agradável para todos. Ainda tento manter a tradição do brunch de domingo aqui para quem quiser participar. Trabalhei muito para manter essa tradição viva e por tudo isso essa propriedade realmente retribui de muitas maneiras. Sinto-me muito sortudo pois o local para casamentos é bastante popular e geralmente está reservado por cerca de 8 meses do ano. Quando minha irmã Mel ficou noiva há algum tempo, ela expressou imediatamente o desejo de realizar seu casamento em nossa propriedade. Eu concordei entusiasmado, mas a lembrei de me informar a data o mais rápido possível para que eu pudesse garantir a disponibilidade no calendário. Para contextualizar, eu sempre mantive um bom relacionamento com minhas irmãs. Elas vinham passar cerca de 1 ou 2 meses comigo e nossos avós todo ano. Como mencionei, eu nunca voltei para casa, mas nós nos divertíamos muito juntos. Nunca falávamos sobre nossa mãe, apenas vivíamos juntos e era ótimo tê-las por perto. À medida que crescíamos, Mel parou de querer vir e Kayla não queria vir se Mel não viesse, mas ainda tentávamos manter contato por telefone, mensagens e videochamadas. No entanto, nunca recebi a data de Mel, o que era frustrante. Comecei a ficar ansioso e segui perguntando várias vezes, a ponto de me irritar, e ela sempre me despistava dizendo que perguntaria a George, seu noivo. 3 semanas atrás recebi o convite de casamento pelo correio. O convite listava o nome da minha propriedade e o endereço junto com a data e horário que ela nunca havia confirmado comigo. A data era em agosto deste ano. Meu coração afundou pois de junho a agosto são nossos meses mais movimentados e eu já sabia que estavam todos reservados. Liguei imediatamente para ela para informar que a data que ela queria já estava reservada e que infelizmente não poderia abrir uma exceção para ela. Perguntei por que ela não havia me avisado antes. Ela se desculpou e disse que tinha muitas coisas em mente e se sentia sobrecarregada. Então eu disse: Mel, eu te falei que você tinha que me avisar imediatamente, porque este lugar fica reservado com até 8 meses de antecedência. Ela começou a chorar e disse que eu precisava fazer mágica para que isso acontecesse porque achava que tinha me informado a data. Ela já havia dado depósitos para o buffet, que por sinal, não era o nosso buffet, mas um externo, o fotógrafo e o que mais fosse necessário. Ela disse que já tinha enviado convites para mais de 200 pessoas. Eu respondi: Mel, o fim de semana que você quer já está reservado e eles já deram seus depósitos. Não posso simplesmente cancelar o casamento deles quando foram responsáveis o suficiente para organizar seu local com antecedência. Ela então me chamou de egoísta e disse que eu estava arruinando todo o seu casamento e que deveria haver algo que eu pudesse fazer. Respirei fundo tentando controlar minhas emoções enquanto as acusações de Mel me atingiam profundamente. Nunca quis decepcioná-la, mas não podia ignorar os compromissos que havia assumido com outros casais que confiaram em mim para seu dia especial. Mel, sinto muito que isso tenha acontecido, mas não posso simplesmente cancelar o casamento de outro casal para acomodar o seu. Os soluços de Mel ecoavam pelo telefone e suas palavras saíam entre soluços. Mas esse é o casamento dos meus sonhos e tudo está desmoronando por sua causa. Ela disse. Respondi. Por minha causa? Você não me enviou a data, mesmo depois de eu ter insistido várias vezes. Isso é culpa sua. Ela começou a chorar e disse que nossos avós ficariam muito irritados comigo. Tomando um momento para reunir meus pensamentos, falei de forma firme, mas calma ao telefone. Mel, entendo que isso é importante para você, mas você precisa entender que também tem obrigações a cumprir. Estou administrando um negócio aqui, Mel. Não posso simplesmente desconsiderar os compromissos que fiz com outras pessoas que confiaram em mim para o seu dia especial. Disse a ela que precisava pensar em outra solução e encerrei a ligação. Dentro de 1 hora recebo uma ligação de um número desconhecido. Atendo e é minha mãe. Ela me diz que estou sendo completamente desrespeitoso com minha irmã, que estou com ciúmes e tentando arruinar o dia dela inventando desculpas. Ela disse que se eu não reservasse meu local para minha irmã, ela e suas amigas iriam denegrir o perfil do local nas redes sociais e dar notas ruins. Ela me chamou de mimado e disse que eu estava tentando brincar de Deus. Eu literalmente ri e disse para ela seguir em frente. Como é que outras pessoas conseguem reservar com antecedência e receber uma confirmação do local e minha irmã não consegue fazer o mesmo? Isso não a tornaria mimada pensando que eu simplesmente cancelaria o casamento de outra pessoa por ela? Ela teve 1 ano inteiro para me dar a data. Eu a procurei e tenho um registro de todas as conversas que tivemos, cadeias de e-mails e em nenhum consta uma data ou horário. A única confirmação de data e horário que recebi foi o convite que acabei de receber pelo correio. Minha mãe disse que eu precisava superar qualquer problema que tivesse com ela e qualquer ressentimento ou mágoa que estivesse carregando desde a infância e parar de descontar isso em minha irmã. Respondi. O que isso tem a ver com a Mel? Ela disse. Você me diz, você é quem está estragando isso para todos. Então respondi. Acho que você não sabe como o negócio funciona. Claramente não posso explicar isso para você e você nem quer ouvir o que tenho a dizer. Você não entrou em contato comigo há anos e a primeira vez que o faz é porque minha irmã acredita que pode conseguir o que quer de um negócio sério. Desculpe, mas procure outro lugar. Outros membros da família, a família do parceiro dela e alguns de seus amigos têm me atacado. Eles estão ligando, enviando mensagens e deixando avaliações negativas para o meu negócio, exatamente como minha mãe disse. Desativei os comentários nas minhas postagens e pedi para eles pararem, mas continuam a me assediar. Tentei contar a minha versão da história sem sucesso, até contatei minha irmã Mel novamente
simplesmente disse a ela que tudo o que ela precisava fazer era me informar a data do evento para que eu pudesse fazer os arranjos. Ela começou a gritar comigo alegando que eu estava arruinando o dia dela. Seu noivo até se envolveu e começou a me xingar dizendo que eu tinha estragado tudo. Mel disse que a propriedade pertence à nossa família, que ela já tinha enviado os convites e não podia recuar agora. Ela queria que eu cancelasse o outro casal que estava reservado há um ano. Disse que simplesmente faria os convidados aparecerem de qualquer maneira e que tudo iria acontecer conforme ela planejou. Decidi me comunicar apenas por canais oficiais como nossa linha telefônica gravada e e-mails. Se alguém ligasse para falar sobre o assunto, instruí que transferissem a ligação para mim, pois começaram a assediar e verbalmente atacar minha equipe. Tentei negociar e sugeri 3 datas alternativas no mesmo período, mas durante a semana e significativamente mais baratas. Mas isso não foi suficiente para ninguém. Disse que se ela e seus convidados aparecessem no mesmo dia que o outro casal não teria escolha a não ser recusar a entrada depois de terem vindo de tão longe se necessário envolver a polícia. Atualização. Volto com novidades. Depois de realmente me impor, recebi uma ligação da minha irmã Kayla dizendo que nossa mãe havia desaparecido e não havia dito a eles para onde foi. Ela estava desaparecida há 2 dias. Eu disse: E daí? E Kayla respondeu: Só tome cuidado, ela pode estar indo para aí. Eu disse que ela não teria coragem, mas no fim das contas ela teve. Quem aparece depois do expediente senão minha própria mãe, que eu não via pessoalmente desde o falecimento dos meus avós. Ela chegou na van da família. Deve ter dirigido todo aquele caminho. Ela parou bem na frente da minha casa, desceu e começou a bater na porta e a gritar dizendo que sabia que eu estava lá porque as luzes estavam acesas. Cheguei à porta da frente e sem abri-la avisei que se ela não fosse embora eu chamaria a polícia porque ela estava invadindo minha propriedade. Ela respondeu que eu não podia chamar a polícia porque ela cresceu ali. Aquela era a casa dela. Então ela tentou forçar a porta puxando a maçaneta e usando todo o peso do corpo para tentar abri-la. Nesse ponto eu não tinha escolha. Chamei a polícia e expliquei a situação. Minhas câmeras também estavam gravando tudo. Então ela basicamente estava tentando arrombar minha porta. Quando a polícia chegou, a prendeu e seu veículo foi rebocado. Liguei para minha irmã Kayla e contei o que aconteceu. Kayla começou a chorar, mas ela entendeu. Eu disse que não era culpa dela e que ela não tinha responsabilidade sobre isso. Expliquei que nossa mãe fez suas próprias escolhas e isso a levou à situação atual. No dia seguinte recebi uma ligação de Kayla pedindo para eu me sentar. Preocupado, perguntei se ela estava bem. Ela disse que sim, mas revelou que nossa mãe havia mentido para todos. Aparentemente nossa mãe disse a Mel que ajudaria reservando o buffet e o fotógrafo, além de fazer os depósitos para tudo mais. Mel acreditou porque estava realmente sobrecarregada com o planejamento do casamento. E tem mais, Mel está grávida. Ela não contou a ninguém, exceto Kayla, nossa mãe e o noivo dela. Ela tem passado mal e não se sentia bem, então me senti mal por isso. No entanto, descobriu-se que nossa mãe jogou fora o dinheiro que Mel lhe deu para isso. Quando Mel tentou entrar em contato com esses fornecedores para mudar a data para uma que estivesse disponível aqui, eles disseram que nada havia sido confirmado ainda e que nenhum depósito havia sido feito. Foi quando começaram a investigar seriamente e descobriram que nossa mãe estava completamente sem dinheiro e as contas e utilidades nem sequer haviam sido pagas. Kayla encontrou cartas escondidas no quarto da nossa mãe dizendo que a casa estava em risco de ser tomada pelo banco. Ela não tinha ideia, ninguém suspeitava. Kayla também falou com nosso pai, que disse que nossa mãe havia ligado algumas vezes pedindo dinheiro emprestado. Ele perguntou o que estava acontecendo e ela disse que devia dinheiro a algumas pessoas e que estava passando por dificuldades. Além disso, quando nossa mãe recebeu sua herança, ela pediu demissão do emprego, então não tinha mais uma renda fixa. Liguei para Mel e contei que Kayla tinha me explicado tudo e que eu sentia muito. Ela começou a chorar e disse que também sentia muito e não fazia ideia. Ela explicou que nossa mãe estava realmente insistindo para que o casamento fosse na minha propriedade porque ela disse que eu provavelmente deixaria eles se casarem aqui como um presente. Então seria gratuito. Aparentemente nossa mãe disse que cuidaria disso, mas Mel estava tão doente com a gravidez que esqueceu de me contar a data exata. Ela realmente pensou que tinha me dito, e eu disse que sentia muito por ter falado com ela daquela maneira. Ela também pediu desculpas e disse que nada estava realmente reservado, então o casamento foi tecnicamente adiado para o mesmo período do ano seguinte. Olhando meus livros e o calendário, eu disse que aquela data e hora estavam totalmente livres para o próximo ano. Ofereci a ela um desconto significativo no local e no nosso buffet. A casa acabou sendo tomada pelo banco. Minha mãe nunca mais voltou para casa. Ela foi morar com uma prima no sul. Ela não fala comigo ou com Mel, mas manda mensagens para Kayla de vez em quando apenas para dizer que está bem. Kayla vai morar com Mel enquanto as coisas se ajeitam. Estou tentando ficar fora disso, mas ela ficará com Mel até ir para a faculdade e é bem-vinda para voltar nos verões. Ela também planeja ficar comigo de vez em quando e estamos pensando em reunir todos aqui para o Dia de Ação de Graças este ano.